Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Sindistal. Esse programa é patrocinado pelas empresas do Sindistal associadas do grupo Conexão Gás, Conexão Elétrica mais Solar GD e Mercado Livre. Nós estamos aqui nessa tarde muito felizes, né? Muito honrados com a presença da Enel no nosso episódio de hoje, com a presença do Marcelo, da Enel, com a presença do Tovar, da Enel. Vou pedir que eles mesmos se apresentem, porque esse é um ambiente de conversa, e nós vamos estar tratando aqui sobre vários assuntos interessantes, tanto para você que nos ouve, cliente da Enel, como também você, instalador, projetista, que atua na área de concessão da Enel. Vou pedir primeiro para o Tovar se apresentar e depois o Marcelo. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, Ademar e ao Sindistal pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente falar. É muito importante a gente cada vez mais se aproximar de vocês e do público que assiste, os associados do Sindistal. A gente tem um mercado do Rio de Janeiro crescendo absurdamente na parte solar, de energia renovável e principalmente o mercado residencial, né, que são os clientes de baixa tensão. Então, falar um pouco disso, refletir sobre as oportunidades de melhoria, e a gente vai falar um pouco também do evento que a gente fez ontem lá na nossa sede aqui no Rio de Janeiro, que a gente debateu vários temas importantes ali da jornada de GD micro. Vai ser uma oportunidade muito legal da gente falar um pouco mais sobre isso e de outras oportunidades que estão por vir. Eu trabalho na área de atendimento, na área de relacionamento com o cliente, então o meu dia a dia é esse e vamos aproveitar esse momento aqui para a gente compartilhar mais comunicação e informação para o público. Bacana, obrigado. Vamos nessa. Marcelo, fica à vontade. Tudo bem, Ademar? Tudo jóia. Eu sou Marcelo, eu trabalho na área de ativação, é uma área Brasil da Enel, e o nosso papel é trabalhar a estratégia, né? Então, enquanto vocês são os clientes, né? Vocês estão ajudando os nossos clientes finais, mas vocês são clientes de conexão. O Tovar está aqui ajudando a gente a atender esses clientes, e o meu papel aqui dentro da Enel, e aí não só no Rio de Janeiro, mas também no Ceará e São Paulo, é trabalhar a estrutura. O que a gente precisa melhorar na nossa estrutura de jornada, processo, atendimento, para ter uma entrega facilitada para vocês, né? A gente costuma falar muito, nosso chefe, nosso vice-presidente costuma falar muito que assim, o cliente ele tem um legítimo interesse na conexão. E para a gente, tudo que acontece que impede ou dificulta esse processo é muito ruim, tanto para ele quanto para a gente. Gera retrabalho, gera cancelamentos indevidos ou improdutivos, aumenta o tempo da jornada, que não é bom para ninguém. E aí a gente está trabalhando para construir um caminho mais facilitado dentro do que é permitido a regulação, porque a gente está num ambiente extremamente regulado, com muitas normas, leis, regulamentos do órgão regulador, da ANEEL, e a gente fica nesse meio do caminho aqui tentando otimizar aquilo que é viável, garantindo a segurança da população, né? Bacana, você falou e isso daí dá uma margem para a gente aprofundar a nossa conversa. Minha dúvida até é por onde que a gente começa, né? Mas eu vou tentar a dividir em duas vertentes, né? Que o público dos instaladores, dos participantes desse encadeamento produtivo vão estar ligados. Uma questão da ligação, do padrão, né? E a outra, se nós conseguirmos associar as duas juntas, vai ser ótimo, que é a parte da GD, né? Da micro, mini geração, esse ambiente em que tanto a concessionária quanto o prestador de serviço, o instalador, o meu associado aqui do Sindistal, quer uma boa experiência do cliente em relação àquilo que ele está convencido que quer e precisa, né? E a jornada até conseguir esse objetivo. Então, eu sugiro que a gente comece por aí. Eu sei, né? Talvez você não saiba, mas você vai saber agora, que a Enel tem, de uma maneira muito organizada e muito zelosa, né, o cuidado e o controle desses indicadores do mercado que vocês atendem. E eu acho importante compartilhar isso com quem está ouvindo a gente. Vocês fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Legal, Ademar. Assim, vou falar um pouquinho, porque como o Marcelo
separou muito bem, Marcelo, ele é o responsável por toda essa estratégia de ativação e a gente acaba pegando essa estratégia e trazendo para a operação, para o dia a dia e para o cliente. Se a gente fragmentar, hoje em dia, na estrutura lá que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e é uma estrutura espelhada nas distribuidoras, a gente tem uma área que é a macro área Rio de Janeiro, que é a área de relacionamento com o cliente, e ela é bem segmentada em relacionamento com o cliente B2C, que é a baixa tensão, de forma quase que 100%, e B2D e B2D. B2D é a parte de clientes institucionais e B2B, clientes corporativos, que é a mais média e alta tensão. E isso também é segmentado em mini e micro geração, exatamente pelos perfis de clientes. A micro é um cliente de mais baixa tensão e mini um cliente mais de média e alta. O processo e a jornada, realmente é o que você comentou, a gente vem ao longo do tempo investindo muito tempo, principalmente na melhoria de processo. Melhoria de processo, sistemas, canal de entrada. Para quê? Para a gente ter uma jornada mais rápida e principalmente mais produtiva, não só para a Enel, como para os instaladores e como para o cliente final. Então, assim, a gente zela muito por isso. Então, só para trazer alguns números relevantes aqui, a gente há 15 meses atrás, se você pegar o tempo total, desde o pedido do cliente até a conexão dele, o cliente levava em média 96 dias. 96. Contando as etapas Enel, que era o processo de análise de projeto, que é o processo regulado, até etapas do cliente, que quando eu aprovo um projeto, o cliente fica consumindo um tempo para construir o padrão, para poder pedir a vistoria. E hoje, já há praticamente 7 meses, ou mais, agora aproximadamente 7 meses, a gente está fazendo tudo em 23 dias, sendo que a etapa Enel, que é a etapa regulada, em 12. Então, assim, tem lá, a gente consegue aprovar, tem projetos que a gente aprova em 2, 3 dias. Então, assim, você pensa o seguinte, um cliente GD, uma senhora expectativa, ele entra através do instalador dele com um pedido no nosso portal, que é o portal GD da Enel que a gente tem de microgeração, e ele, 12 dias depois, ele já está com a vistoria dele executada e com o medidor sendo instalado. Então, assim, isso em termos de experiência do cliente é algo fantástico. Então, é um cuidado que a gente tem, isso a gente já praticava muito bem, né, nos pedidos de solicitações de baixa tensão tradicionais, porque a gente tem um prazo regulado muito apertado, né, Marcelo? Que a gente tem que fazer uma vistoria em 3 dias, a gente tem que conectar o cliente em até 5 dias úteis no máximo. Então, assim, e a gente já tem algumas experiências positivas, como por exemplo, hoje você faz um agendamento de vistoria. Então, eu marco o dia, o período do dia que o cliente quer fazer o agendamento para vistoriar o padrão dele. Isso facilita o cliente estar presente no caso de uma pendência. E a nossa taxa de execução disso é acima de quase 100% praticamente. A gente quase não tem ordem fora do prazo. Então, assim, isso a gente zela muito, Demar. A gente tem um trabalho muito forte e vem melhorando e evoluindo, principalmente no tema de GD, muito nesse quesito da jornada, da experiência dos 3 principais agentes, a gente, o instalador e o cliente final. Fantástico. Muito. A gente pode espelhar isso já para a parte de ligações? Claro. Podemos. Porque a gente já fala um pouco de GD, fala um pouco de ligações novas, essa mesma experiência, depois a gente vai para os desafios, né? Lógico. Que é que a gente precisa evoluir. Quer comentar alguma coisa? Posso comentar. Um tema que você comentou que eu acho muito relevante falar é sobre o tempo de atendimento. O tempo de atendimento, eu acho que até por questão da regulação, a gente está muito acostumado a verbalizar ele em tempo dos prazos regulados. Você tem 5 dias para fazer uma conexão, 5 dias úteis, você tem 30 dias para projeto, sendo que a experiência do cliente não é essas frações, esses recortes de etapas que a regulação prevê. A experiência do cliente, e principalmente o cliente final, porque o instalador ele domina isso, né? O teu parceiro, os nossos clientes aqui, instaladores, eles sabem como é que funciona a regra do jogo, mas o cliente final não. O cliente final, ele quer a casa dele organizada, com a GD conectada, ou se for uma ligação nova, a casa energizada para ele poder se mudar, ou abrir o negócio dele, se for um cliente comercial. E essa experiência do cliente, ela tem uma jornada integrada que se soma cada etapa dessa, inclusive o retrabalho, né? Então, quando você tem uma visita improdutiva, ou seja, você marca uma ligação
chega lá, o padrão não está pronto, ou o padrão está equivocado, o padrão não está de acordo com o projeto, e você tem um impedimento de efetivar a energização desse cliente, isso é muito ruim para ele. Porque aí você volta, aí o integrador, o instalador tem que fazer as adequações, depois tem que solicitar uma nova vistoria e volta, e aí você começa o ciclo. E aí você começa a ter um loop, né, que vai alongando essa jornada e essa experiência do cliente. E aí o que eu posso até comentar? O maior ponto que a gente pode pensar de orientação se antecipem. A gente tem, os erros são frequentes, os erros que acontecem são os mesmos. Quando você começa a estudar, eles se repetem. Você tem um top 10 aí que é igual. Então, se você tiver um checklist e antes de você avançar em cada etapa, você der uma olhada nesse checklist e fazer, isso aqui está certinho? Ok. Isso aqui está certinho? Ok. Né? Problemas de cadastro, pega a conta do cliente, para ter certeza, pega uma cópia da conta do cliente para ter certeza que o CPF que está no projeto, tá na solicitação, está batendo com o CPF do cliente na conta, que o endereço de um lado está igual ao endereço do outro, né? Para você tentar manter a coerência e mitigar tudo aquilo que pode ser mitigado. Uma das coisas que a gente já lançou, não tem muito tempo, mas tem acelerado agora mais recentemente, para ajudar a mitigar esse tipo de visita improdutiva, é a vistoria virtual. Então, hoje, tanto para ligação nova quanto para GD, quando você está ingressando a sua solicitação, você pode se manifestar, olha, eu topo fazer uma vistoria virtual, por favor, me agenda. Por quê? Porque nessa vistoria virtual, alguém vai ligar para você, você com a câmera vai mostrar ali a cabine. Se tiver alguma coisa para ajustar, você já ajusta antes do seu técnico de campo chegar. Quando o seu técnico de campo chegar, você já está redondo para poder ser energizado. Então, assim, esse tipo de facilitador, esse tipo de mecanismo, ele visa exatamente minimizar o esforço do instalador para poder gerar essa entrega final ao cliente. Como é que tem sido essa experiência? Ela é muito positiva, Demar. Assim, eu ia até pegar esse ponto. Ela é muito positiva só que a gente precisa ainda massificar isso na população. Ainda a nível de Enel, né? E presta atenção nisso que ele está falando aqui, que é muito importante na otimização e na assertividade também do serviço. Ao invés de ter aquela visita programada, né, em que as partes têm que estar lá presentes para fazer o comissionamento, a validação e a conexão esperada, isso pode ser feito por parte da Enel à distância, levando visualmente a própria vistoria para um ambiente de visualização, né? E presta atenção nisso. Essa experiência, ela está sendo válida para todos os tipos, para alguns tipos? Todos os tipos de... Isso já está instituído? Isso já está instituído. Hoje em dia a gente faz, em média, 600 a 700 por mês. E o resultado é... O resultado é muito positivo porque, primeiro, 100% das ligações novas de baixa tensão você pode solicitar a visita virtual. Na verdade, a gente tem no script do nosso atendente, e aí eu só queria fazer um comentário adicional, hoje você tem um canal de WhatsApp que você pede ligação nova. Você não precisa ir à loja. Ok. Isso aí a gente já está... Esse canal, desde que veio a pandemia, a gente instituiu esse canal de WhatsApp. E o serviço de ligação nova já está há 4 anos no WhatsApp, 5 anos no WhatsApp. Hoje, 50% das ligações novas de baixa tensão da Enel Rio entram pelo WhatsApp. E a gente já divulga isso, a gente já oferece a visita virtual, mas já que a gente está conversando aqui com instaladores, que muitos deles já têm uma procuração do cliente para solicitar a ligação nova por ele, ele pode pedir pelo WhatsApp. Se tiver a procuração, ele pode pedir pelo WhatsApp. Vamos aprofundar a questão da procuração? Presta atenção, é só pérola aqui. Já estou colocando a deixa. Mas assim, hoje a gente tem uma capacidade de atender 1.000 a 1.200 vistorias virtuais por mês. Quase que 50% da demanda. 25% da demanda. Estamos trabalhando com o crescimento disso, mas para a gente é muito interessante, como Enel, fazer essa visita virtual. Porque o cliente ele pode fazer, a gente faz o agendamento, assim como é feito o agendamento físico, e tem a comodidade dele estar ali no local, ele fez, resolve o problema, recebe o feedback na hora e já resolve os problemas caso ele tenha alguma pendência. Quem está do lado aqui da Enel, né? Eu sou o técnico que estou fazendo aquele trabalho de validação.
Eu vou olhando e vou ticando aqui o meu checklist exatamente. Até esgotar. Exatamente. Olha que coisa interessante, porque eu já passei por esse lugar aí há alguns anos, né? Então, qual é a ambiguidade, né? Existe um lado do instalador, que precisa, obviamente, estar cumprindo todo o requisito de padrão para conseguir a conexão dele. E existe um lado também da concessionária, e quando se lê concessionária, hoje, né, e as pessoas já enxergam isso, eu tenho a concessionária e as prestadoras de serviço da concessionária. Certeza. Né? Perfeito. E garantir que toda a força de trabalho nesse perfil de atendimento esteja alinhado ao critério técnico foi assim um desafio histórico. Sim. Né? Questões que acontecem do lado dos instaladores, mas também questões que acontecem do lado da concessionária do tipo, eu vou lá e faço a vistoria, preencho meu checklist e digo, ó, resolve o aterramento. Aí a pessoa vai, resolve o aterramento, aí eu volto lá, e agora é o pontalete que está com problema. Sim. Então, essa que você comentou bem, Marcelo, dessa recorrência e aditamentos de serviço por ambos os lados, mas aqui eu estou indo realmente para um lado histórico do que impacta da concessionária. Claro. Porque não é interessante para nenhum dos dois lados o adiamento daquela conexão, mas se tiver um impeditivo técnico, não tem jeito. Né? Essa solução da vistoria virtual, vamos dizer assim, registrada, imagino eu não tenho os números, vocês têm, por isso que eu estou trazendo isso e eu sei que isso é recorrente nesse tipo de atividade. Na visão de vocês, minimizou esse lado da concessionária, daqueles casos em que você ia e reprovava por um motivo, depois ia e reprovava por outro motivo, porque pelos indicadores que você apresentou da efetividade das ligações, sim. Sim. Né? Sim. Isso daí acaba sendo bem tratado porque eu estou ali vistoriando todos os pontos e tal, estou assinando checklist. Se tivesse alguma não conformidade, ali mesmo eu já diria, mas cadê o aterramento? Sabe onde é que eu acho que a gente ganha, Demar? Na comunicação. Porque o que acontece? A visita física e a virtual, você faz um AVT, você faz um relatório da visita, seja ela física ou virtual. Você informa para o cliente nas duas, se ela tem uma pendência XPTO e vai. Qual é a vantagem da virtual? Eu estou na hora falando com o Marcelo. Isso aí. Você está lá. Estou ali. Você está lá. Na visita de campo, às vezes, quem está ali não entende. Uhum. Quem está ali, não, às vezes não está ali mesmo, porque a gente não é impeditivo fazer uma visita técnica. A gente orienta que tem alguém, principalmente se o medidor for interno. Se o medidor for interno, a gente não faz a visita, porque não tem como entrar. Mas o externo, a gente faz a visita e faz a vistoria. Só que deixa o AVT lá para o cliente. Sim. O AVT não, relatório da vistoria. Deixa lá para ele. E corre o risco dele não pegar, dele não acessar, a gente faz as comunicações, então ele vai entrar em contato com o nosso 0800, vai buscar saber por que não foi ligado e tudo mais. Então, assim, tem essa lacuna de comunicação. Por isso que eu acho que a visita virtual, ela elimina, mitiga, porque tem que ter alguém do outro lado lá filmando. Então, ela mitiga o volume de... essa lacuna, vamos dizer, de comunicação entre a Enel e o cliente quando tem uma pendência técnica. Do outro lado, quem está fazendo esse lado do cliente, 100% dos casos, é o preposto técnico dele? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando tem alguém, né? Isso atrapalha? Atrapalha. É uma questão de comunicação técnica. Você fala então são pontos de melhoria, a bitola do fio... É porque muitas vezes, esse é o ponto que eu acho que vamos voltar na procuração. Esse é um trabalho que a gente pode tentar amarrar um pouco mais aqui, através de vocês, Neymar. Primeiro, qualificação dos instaladores, as pessoas que estão instalando, estão fazendo esse serviço. E essas empresas terem uma prática de, nas suas propostas comerciais, tentarem amarrar uma procuração para eles poderem dar entrada na Enel. E repito, não precisa ir à loja. Faz através do WhatsApp, do nosso WhatsApp Helena, que é a nossa assistente virtual. E depois a gente até compartilha o número com todo mundo, que com uma procuração, o instalador ele pode solicitar para o cliente e fazer a visita virtual. Perfeito. O cliente só vai ter a luz, só vai estar conectado. Então, acho que assim, logicamente que a gente tem uma visita virtual ou até uma visita física com um instalador, com um técnico, é muito mais fácil dele argumentar, dele explicar, dele entender a pendência e resolver a pendência. Perfeito. É o que a gente vinha falando, né? A gente tem que lembrar que o que a gente está vendendo
é sonho, né? Todo mundo fala isso hoje em dia. O que a gente está vendendo é sonho. Quando você fecha um contrato com o cliente, uma conexão de energia ou de solar, ou para uma migração ao Mercado Livre, que for desses produtos, você está vendendo uma experiência ali. E óbvio que o cliente final ele tem interesse em ganho econômico, mas ele tem interesse na sustentabilidade, ele tem interesse em várias camadas. A sua entrega é isso aqui tudo. A instalação ela é um produto, um subproduto ou um pedaço da entrega, mas a entrega é toda essa experiência, né? Sim. E aí esse tipo de contratação, quando você assume para si como responsável pela entrega fim a fim, né? O instalador ou o integrador, você ou o consultor, você acaba, primeiro, precisa pedir a procuração para você se representar esse cliente e facilitar. O cliente não quer ter que ir à concessionária, o cliente não quer ter que ficar ligando, ele não sabe qual é o canal certo, ele não vai saber explicar, ele vai acabar se enrolando e aí prejudica o que a gente falou, a jornada fim a fim, porque aí ele vai fazer um pedido ingressado errado, só vai descobrir 5 dias depois, quando chegar a visita, aí vai falar, não era isso que você pediu, aí volta, aí tem que pedir de novo, aí abre uma reclamação para falar que não está sendo bem atendido, aí a reclamação dá como improcedente, porque não faz sentido o que ele pediu. Então, assim, tudo isso pode ser mitigado se o instalador, o consultor, assumir para si esse papel, ser mais protagonista nessa jornada fim a fim do cliente final, né? E aí ele pode assumir procuração, faz os pedidos do cliente e acompanha o cliente. Não é só ir lá, instalar, virou as costas, conectei, virou as costas. Não, tem que assumir o papel. Conectou, acompanha esse cliente. Como é que foi a primeira fatura? Se for GD, a primeira fatura é sempre difícil de interpretar, porque é um movimento novo. Então, assim, o que você pode fazer para que esse cliente fique satisfeito com aquilo que ele contratou, com a entrega final dele, né? Então, quanto mais protagonismo o instalador, o consultor conseguir dar para essa cadeia e representar esse cliente naquilo que é complexo com a concessionária, primeiro, pelo lado da concessionária, eu vou ter um interlocutor altamente experiente que vai conseguir argumentar com a gente tecnicamente, confrontar aquilo que precisa ser confrontado e validar aquilo que precisa ser validado, e o cliente vai estar blindado disso tudo, simplesmente usufruindo de um produto muito positivo num tempo rápido, né? Então, acho que a visão final que a gente precisa, né? A visão está perfeita, é o que todos nós queremos. Bom, esse é um gap importante. Quais os outros gaps que vocês identificam de oportunidade desse objetivo, né? Que é o motivo principal da nossa conversa de hoje, que é a efetividade da conexão do cliente. O que vocês têm mais de informação para passar para a gente? Assim, uma coisa que acho que eu e Marcelo a gente Desculpa, o spoiler do que vem por aí, porque a Enel tem sempre novidade, né? É isso aí. A Enel sempre vem trazendo... Trabalhamos para isso, esse é o nosso... Já está no DNA da Enel. É o nosso café da manhã, nosso fica almoço, à vontade. Nosso jantar. O pessoal está ali, eu estou olhando para a câmera, está aparecendo algumas interrogações ali, a gente já vai chegar lá. Não, assim, acho que a gente pode... Eu e Marcelo, a gente pode trocar uma figurinha aqui contigo, Demário, com todos. Assim, é nítido que a gente tem oportunidade no tema de comunicação com o cliente, né? E como a gente está falando aqui muito dessa questão da vistoria, hoje quando a gente pega o nosso volume de cancelamento, tanto de GD quanto de GD micro, quanto de baixa tensão, que ontem a gente até no evento comentou, né? GD, por exemplo, só para dar em números, a gente melhorou nosso percentual de cancelamento, porque a gente tem um volume de entrantes, de projetos entrantes maior do que o ano passado, então proporcionalmente a gente diminuiu, mas quando a gente vê volume absoluto, a gente tem um volume alto de pedidos cancelados, de projetos cancelados. Isso impacta a cadeia, porque entra fila, e você fica com um funil mais pesado, impacta o cliente, impacta custo, impacta um monte de coisa. Então, e como a gente mostrou ontem, são pequenos detalhes que impactam e cancelam um projeto ou um pedido de uma ligação nova de baixa tensão. Então, assim, em termos de... Quando a gente fala de comunicação com o cliente, a Enel, sim, tem um projeto muito interessante que a gente está aí já testando, já andando, que a gente fala como Market Automation, que é comunicar nos pontos de dor do cliente durante a jornada, garantir uma comunicação com esse cliente. Não só
o relatório da vistoria em campo, mas ele recebeu um comunicado por e-mail pelo canal que ele escolhe, ele recebeu um kit de boas-vindas quando ele é conectado, tanto que eu comentei ontem no evento também que a gente já testou esse kit para GD micro, e a gente só está revisando o kit para a gente poder botar um kit um pouco mais estruturado, com informações mais relevantes e atualizadas, né? Porque mudou muita coisa em GD de uns anos para cá. Verdade. Então a gente está tendo que tirar do mercado isso para a gente melhorar essa comunicação. Então a gente tem um processo de marketing automation, é um processo de comunicação durante a jornada. Então o cliente de baixa tensão hoje da Enel Rio, e a partir de julho, né? Acho que em agosto a gente já está rodando isso bem na esteira. Ele tem momentos da jornada dele que ele vai receber comunicações. Ó, exemplo, pedido de ligação nova, sua vistoria foi executada, O status, né, de cada exatamente. Para ele poder calibrar a expectativa dele, exemplo, a gente tem um percentual de 2 a 3% que cai em estudo de rede, em pedido de ligação nova de baixa tensão, que é quando a gente chega no campo e verifica que a carga que está disponível na rede, que está ao redor desse cliente, não vai atender a demanda dele. Então eu preciso voltar para dentro de casa, fazer um estudo de rede e talvez fazer um projeto de melhoramento na rede, de melhoria Isso na rede. É ótimo. A gente sabe que os clientes da Enel não são ansiosos, mas se fossem, né, eles gostariam de até por uma questão de confiança no próprio instalador mesmo. Exatamente. Senão fica toda hora, e aí? E aí? E aí? Exatamente. Né? A dúvida é a seguinte que me surgiu. Obviamente que o cliente é o nosso alvo aqui, mas o cliente receber essa informação, haveria uma possibilidade futura do cliente e do preposto dele receber também essa informação do status? Claro, o que vocês acham? Claro. Porque aí ambos são informados. Exatamente. Né? Exatamente. A respeito. Isso até que é interessante, remetendo ao tema que a gente falou da procuração, porque a procuração, o instalador ele pode colocar no pedido o e-mail dele para receber o status. Exato. E agiliza muito coisa o processo. Legal. Exatamente. Muito bacana. Então, assim, isso é um caminho que a gente já está, isso já está pronto, a gente já está no forno aí. Então, nos testes tá nos agora, testes. Que bacana, parabéns. Assim, eu vou fazer a pergunta porque veio a curiosidade. Assim. Essa é uma... E aí meus amigos aí da Abra Energias vão entender. Essa iniciativa da Enel, desse desenvolvimento, é para a Enel Rio, é para todas as empresas do grupo, São Paulo e Ceará também. Nós somos os primeiros, que a gente gosta sempre do Rio de Janeiro ser o primeiro, né? Como é que está isso Nós aí? Também, que a gente carioca, a gente briga por isso. Eu posso te falar que está sendo pensada para as 3 distribuidoras. Rio de Janeiro vai entrar primeiro junto que bacana. com o Ceará. Que bacana. Vão entrar praticamente ao mesmo tempo, simultâneo. O São Paulo tá no forno. Então já deixa o convite, dia 26 de novembro vamos ter o nosso CEMIN, que é o Encontro Nacional do Sindistal, com toda a nossa representação, e lá a gente já vai lançar isso daí para o painel da Enel lá. Até novembro você vai ter outras novidades também, tem mais coisa sendo pensada, vai ter serviço novo no WhatsApp, vai ter serviço novo... Pô, não pode contar aqui de primeira mão, pô? Ainda não, mas vai ter serviço novo no WhatsApp, vai ter serviço novo no canal digital, na internet, nosso site. Como é que a Enel pensa essa... A gente não precisa nem aprofundar nisso, mas não tem como, porque está muito latente. A partir de janeiro desse ano, entrou o Grupo A, Mercado Livre para todo mundo. Né? Uhum. Como é que a Enel tem lidado com essa questão? Olha, eu posso comentar que tem sido desafiador, né? Porque a gente saiu de um volume X no início do ano passado para um volume hoje 10 vezes maior. E ele é desafiador na cadeia inteira. Em que sentido? Você tem um transbordo de clientes fazendo denúncia de contrato, aí você fica com um transbordo de clientes, um estoque elevado de adequação do sistema de medição, modelagem na CCE, aí você tem uma fila na CCE muito grande. Para você ter noção, em janeiro, a CCE precisou... Foi o primeiro mês da abertura completa de mercado, né? Ela precisou estender em mais uma semana, praticamente, o calendário de conclusão do processo de migração lá na CCE. Porque quando ela recebeu isso de todas as distribuidoras, não deu tempo de processar, todo mundo processar. Ou subestimaram. Não digo subestimaram, mas já sabia que a curva seria grande de procura, né? Isso, houve um acúmulo muito grande, e aí todo mundo está tentando se adequar a essa nova demanda, né?
A nível de volumetria, ela não se compara ao GD. Porque o GD, todo cliente baixa atenção do país inteiro é uma base muito maior do que a base de Grupo A. Então, mesmo a abertura do mercado de Grupo A de 500, baixando para o mínimo, né, os 30 kW, ele, a nível de volume, ele não é tão desafiador quanto a GD. Mas ele é desafiador pela jornada. A jornada é longa. Então, enquanto um GD, ele falou, caiu de 90 para 23 dias, a jornada de migração ao Mercado Livre é a partir de 6 meses. Porque você tem que fazer a denúncia do contrato, que tem que ter pelo menos 6 meses de antecedência ao término do contrato. Você tem um monte de subetapas, etapas complexas para o cliente, né? Com a Enel e com a de concessionária e também com a CCE, né, com a parte, toda a parte burocrática. Se você estiver debaixo de um varejista, tem as etapas com o varejista. Se você for um agente do mercado, quiser se tornar um agente de mercado, tem vários trâmites com a CCE, com abertura de conta bancária específica para fins específicos. Então, assim, tem sido bastante desafiador. Eu fiz esse puxadinho só por conta de algumas coisas que a gente tem percebido pela ótica das empresas do sindicato que estão ligadas à comercialização. A primeira é desmistificar a questão de que a concessionária sai do jogo com a comercialização. Ela nunca vai sair. Ela continua sendo a distribuidora, né? E é um processo totalmente, devidamente realizado, seguro, né? A segunda questão é a questão da dificuldade em que os empresários estão tendo de entender a equalização das propostas, né? Conversávamos aqui, um pouco antes, aqui no nosso bate-papo inicial, né, sobre a dificuldade que o cliente final tem de separar o que é uma empresa engenheirada, que é representada por um engenheiro responsável ou por um técnico responsável dentro das suas atribuições, né, e um vendedor que bate ali na porta para vender, né? E do cuidado com isso, porque o número de reclamações que nós recebemos, né, fizeram a proposta aqui e tal, eu estou na dúvida, a proposta é boa, não é? O prazo, o desconto, se o desconto tem algum jabuti embutido ou não, né? A Enel pensa, como distribuidora, em algum momento fazer uma tratativa de uma comunicação ao mercado, se é que já não fez, sobre essa abertura do Grupo A? O que a gente está preparando é uma cartilha, da mesma forma que tem a cartilha do geração distribuída, está no forno uma cartilha para Mercado Livre, para instruir toda essa cadeia de conexão ou de migração do mercado que precisa ser feita, precisa ter um medidor específico, que precisa ter uma leitura remota, que a Câmara de Comercialização precisa fazer a leitura. Então, toda essa camada técnica faz parte da cartilha. E o que eu posso aconselhar sobre a questão da segurança estudem quem é o seu fornecedor. E isso é muito importante. Uma outra coisa que também está acontecendo no âmbito da concessionária é que a gente está com um grupo de trabalho, trabalhando junto com a CCE, melhorando os nossos procedimentos de comunicação para corte. Porque o cliente de Grupo A que não cumpre o seu papel e paga suas contas para o seu varejista, a CCE é comunicada e ela emite uma ordem de corte para a concessionária. Ou seja, o corte que existe no mercado regulado, que se você não paga a conta, você pode ser cortado, isso também existe no Mercado Livre. E era uma coisa que era muito eventual, porque o cliente, como era só cliente, antes eram clientes acima de 500 kW, eram clientes... Raramente você tinha um processo de corte, a não ser quando a empresa estava praticamente falindo, ou se ela estava desmobilizando realmente a sua instalação. Mas agora isso está se tornando cada vez mais frequente. Então, o que eu posso falar estamos recebendo pedidos de corte da CCE. E esse corte ocorre por descumprimento ou do cliente junto ao seu comercializador varejista ou do varejista na CCE. E isso tem crescido.
Então, é importante você estar contratado com uma empresa segura, é importante você buscar referências. Se essa empresa vende para outras empresas, ligue para essas outras empresas, tenta entender, tenta buscar indicações para você realmente não pegar um vendedor de porta que de repente abriu um CNPJ aqui e acabou de começar a rodar e está querendo te vender um produto que às vezes pode ser até legítimo, mas se você quer segurança é importante você ter boas referências, né? Como qualquer produto no mercado. Obrigado, foi ótimo. Já aconteceu isso aqui também. Eu vou para uma comercializadora que eu não vou ser mais cortado. Não é assim, tenho certeza disso. Foi ótimo você ter comentado sobre isso. A gente já está caminhando já para o final desse episódio, na certeza de que terão outros, né? Estou muito feliz de ter vocês aqui. E aí, quando chega nessa parte do podcast, a gente já começa a querer se dirigir para quem está vendo a gente, ouvindo. Podcast normalmente é só áudio, né? Mas por alguma razão esse tipo de produção acabou virando vídeo também, porque a intenção é como se vocês estivessem aqui com a gente dentro do bate-papo, né? Participando. Infelizmente a interlocução ela não é possível, mas tenha certeza que a partir desse episódio e também dos canais que a gente consegue fazer uma aproximação para poder aprofundar mais. E eu queria que cada um de vocês, quando falasse, olhasse para essa câmera da verdade aqui da direita, né, para colocar 2 mensagens, né? Uma primeira mensagem aos clientes que vão estar, os clientes Enel, que estão ouvindo essa participação nossa, essa gravação. E a última mensagem direcionada para os profissionais que fazem parte dessa cadeia produtiva, de parceiros da Enel com o mesmo objetivo da Enel, de entregar uma boa experiência para o cliente e ser parceiros da Enel nessa entrega. Tá? Então, vocês ficam à vontade, quem começa, quem termina. Tirar para o ímpar? Então, vamos lá. Não, assim, primeiro, seguindo um pouco essa organização que o Odemar colocou aqui, mas eu acho que a mensagem acaba sendo muito parecida tanto para o cliente final, que é o cliente Enel lá, que é o cliente que, como o Marcelo falou, está realizando o sonho, quanto para quem realiza o sonho do cliente. Então, assim, para o cliente final, tanto para o cliente que está pedindo uma ligação nova de baixa tensão, quanto para um cliente que está pedindo um GD, a orientação que eu passo como quem trabalha na área de atendimento e relacionamento com o cliente diariamente é a importância de você saber quem é o profissional que você está contratando. Porque muitos dos empecilhos ou dos gargalos ou dos problemas que a gente encontra na jornada, ou num pedido de uma ligação nova, ou de um pedido de GD, estão relacionados a um detalhe do projeto que não está bem estruturado, ou uma mudança do projeto que foi feita, ou até mesmo numa promessa, ou numa comunicação não muito clara de como vai comportar o seu consumo pós a conexão, pós a instalação do medidor. E isso é fundamental que você entenda, principalmente falando de GD, geração distribuída. Porque o modelo de consumo muda. A forma de consumir, injetar o crédito e consumir o crédito é diferente, não é simples. Então isso é até um tema que eu já me comprometo aqui com os clientes finais, mas já passando para os nossos instaladores, a gente ontem não foi o primeiro workshop, porque foi o primeiro, mas não será o último. A gente já está programando, hoje eu mesmo já tive uma agenda de manhã, já estamos organizando no mínimo 2 webinars esse ano ainda, possivelmente falando de faturamento de projeto, e até entrando um pouco na parte de produtos e materiais. E a nossa ideia ainda esse ano fazer um outro workshop na Enel Rio, ali no Aqua, mais uma vez convidando os nossos instaladores, e aí a mensagem já passa para os instaladores. Alterações de projeto, mudanças de projeto, podem acontecer no decorrer do tema. Mas é por isso que é muito importante da jornada. Mas é muito importante que, na hora de construir um projeto, na hora de vender uma proposta para o cliente, esse projeto seja o projeto que vai ser o projeto que eu vou executar em campo. Porque hoje a gente ainda tem alguns cancelamentos, algumas reprovações. A gente encurtou a jornada, a gente está fazendo rápido, com qualidade, mas a gente quer diminuir o cancelamento. A gente quer diminuir o cliente que tem que reiterar o pedido, que tem que ingressar com o pedido novamente. E a última dica que eu dou para os instaladores é esse tema que a gente falou muito da procuração. Tanto para o baixa tensão quanto para a GD, o instalador tem a procuração dentro do contrato com o cliente e ele
garantir desde o ingresso do projeto, aprovação do projeto, execução do projeto e conexão do cliente, para o cliente não precisar em casa. E mais uma vez eu reforço, para a ligação nova baixa tensão, utilizem nosso WhatsApp, Helena. Eu vou depois compartilhar com o Demar aqui um número, só para garantir para todo mundo que tenha. É um canal que funciona super bem, você é atendido muito rápido e não tem dificuldade alguma para fazer o atendimento por ali. E o instalador pode usar a procuração. E para GD, todo mundo já sabe, a gente tem o portal GD, que também é online, ou seja, tanto para GD quanto para ligação nova, você não precisa sair de casa para fazer, nem mesmo a vistoria. A vistoria dá para ser virtual. Bom, Demar, obrigado pela oportunidade. Marcelo. Bem, para os clientes finais, o que eu posso falar, assim, a gente tem que desmistificar que conta de energia você pega, põe para pagar e guarda na gaveta. Eu acho que a maior mensagem, seja você um empresário, dono de um negócio, ou você no seu uso final em casa, tem que lembrar que essa conta não fica mais para o contador só para processar pagamento. Você tem que estudar ela, tem oportunidade dela, seja em geração distribuída, seja com outras oportunidades de eficiência energética, seja com o mercado livre para os clientes de grupo A, clientes de média e alta tensão, ou seja, tem muita oportunidade no mercado. O mercado de energia ele vem crescendo a nível de informação mesmo, né? Então, antigamente, você não sabia nada do que estava acontecendo no mercado. Hoje, desde que mudou a época da tarifa, que era seca, úmida e era fixa o ano inteiro, agora toda hora você vê no jornal, tarifa bandeira branca, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela. Você sabe o que está acontecendo com a geração e os custos oscilam, refletindo o que está acontecendo na geração do país. Momentos de seca, o preço sobe, momentos de grande umidade, chuva, o preço cai. E você, dentro de casa, precisa pensar como é que eu me protejo disso ou como é que eu mitigo esses efeitos, né? E aí existem inúmeros produtos no mercado. Óbvio que cada um vai se enquadrar melhor em um produto, mas sempre tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar. E então procure nossos amigos instaladores, os consultores que tem no mercado, procurem bons parceiros, que você com certeza vai encontrar uma oportunidade aí de se beneficiar desse movimento. E para os nossos amigos parceiros, os integradores, os instaladores, os consultores, acho que a minha mensagem, o Tovar já comentou, se antecipem. Vamos ver o que vocês podem fazer para mitigar os problemas na jornada, né? A gente tem erros frequentes e tudo que você puder mapear e criar um checklist mesmo. Tem um checklist antes de ingressar um processo. Quais são os principais erros que eu já vi no passado ou que os meus colegas já falaram? Ou que o Sindistal pode aqui listar para você os principais erros. Sim. Já faz um checklist aqui, ó. Esse aqui, tá certinho? Tá, check, check, check. Faz um check, faz uma lista. Seja uma jornada de GD, seja uma jornada de Mercado Livre, seja uma jornada de ligação, já faz um checklist para você garantir que na hora que você manda a documentação para a concessionária, já está redondo, porque isso vai agilizar para vocês, agiliza para a gente e vai deixar esse cliente final muito feliz e satisfeito que foi rapidamente atendido. Tá? E aí eu queria agradecer aqui o Odemar pela oportunidade da gente estar aqui se integrando, se aproximando e se colocando à disposição mesmo, porque o nosso interesse foi o que eu falei. O cliente que quer se conectar, ele tem um legítimo interesse na conexão. Para a gente cancelar eu só vai fazer eu voltar do zero e começar de novo a esteira. Não é o interessante para a gente. Para a gente é ter o nosso cliente bem atendido aí nessa experiência e nessa jornada. A gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? Não tem como ficar também criando novos termos. Na verdade, a gente vive de novos termos, né? Que vão surgindo. Então, hoje o tema é transição energética. Ela já está acontecendo, está todo mundo se preparando. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu converso muito com o pessoal do governo do estado também, né? A gente diz o seguinte, olha, Rio de Janeiro, o termo melhor, e tem algumas pessoas que concordam com esse entendimento nosso aqui, é integração energética. Por quê? Porque, com exceção do hidrogênio verde, né, gás, eletricidade, isso já tem aqui desde a época do Barão de Mauá, né? E, de alguma maneira, essas coisas vão começar a estar cada vez mais próximas. E, parafraseando esse entendimento, da mesma maneira que eu posso entender tudo isso que está acontecendo, porque o setor elétrico é assim, né? Na minha época era do setor elétrico, passavam 10 anos e pouca coisa mudava. Mas agora,
dentro do mesmo dia várias coisas estão mudando, né? Está acelerado. E eu preciso acompanhar isso, né? O nosso setor ainda não está totalmente ligado nisso, mas a inteligência artificial está atropelando, né? Chegou e não pediu licença, já entrou e já invadiu. E se a gente puder ser um pouco inteligente naturalmente, a gente vai poder perceber o seguinte, que assim como eu tenho a integração energética, eu preciso de ter uma boa integração institucional. Para todo mundo, de alguma forma, remar no mesmo sentido para o desenvolvimento do Estado da maneira que o Estado merece. Então, concessionária, entes representativos, sejam de empresários, seja de profissionais, colocar todo mundo no mesmo chão, né? E aí cada um dentro das suas áreas desenvolver, mas entendendo no radar o que todo mundo está buscando. Esse é o nosso objetivo. Então, dito isso, né, como diria um amigo meu, né, agradecer muito a vocês pela presença de vocês, por entender o propósito que a gente está tentando levar do Sindistal, né, que é cada vez mais aproximar essa comunicação e ajudar também no eco, né, na escutatória do mercado para a concessionária. Ontem a gente falou pouco sobre isso, mas eu preciso registrar isso. O workshop de ontem, ao meu ver e ao ver dos meus amigos também que participaram, foi um sucesso. Para você que não estava lá, assim, nós tínhamos lá a presidência da Enel, né, num evento, a direção da Enel no evento, várias gerências e também profissionais especialistas. O Alan ontem deu um show lá também, na parte de faturamento, que é um tema espinhoso para se explicar, né? Então, você que ainda não teve a oportunidade de participar, venha, participe com a gente, se aproxime dos informativos que nós temos passado, porque, na verdade, esse ambiente foi feito para você. Então, precisa fazer sentido para você, precisa ser relevante para você. Então, use, abuse, dê as suas contribuições, indique para o seu amigo, indique para o seu inimigo, não importa. O importante é que essa informação chegue em quem precisa chegar. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Compartilhe, faça sua inscrição no nosso canal, no YouTube. Participe das discussões. Em relação à Enel, tudo que a Enel vem colocando de novidade, nós temos a maior preocupação e o maior carinho também de colocar isso à disposição dos associados, dos não associados. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados da informação chegar na nossa rede que precisa dessa informação. Então, muito obrigado a você, até a próxima.